Paz, sejam novamente bem-vindos aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e hoje eu quero fazer um tutorialzinho de como você pode manipular a RNG do seu jogo do Brilliant Diamond Shining Pearl para encontrar o Arceus Shine, Pokémon mítico aí que valeu $60 aí graças a terminar o seu save de Pokémon Legends Arceus. Mas enfim, ou Arceus, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito da questão. O lance é RNG. O que é RNG e como eu posso, entre aspas, manipular ou não manipular? No caso aqui a gente não está manipulando a RNG do jogo, vou até deixar isso bem claro. Mas eu vou utilizar o termo manipulação de RNG para ficar mais fácil durante o vídeo, para ficar mais fácil de expressar as coisas. Para quem já entende mais ou menos como funciona, o que é RNG, o que são essas coisas, eu vou deixar aqui o vídeo separado em capítulos para você poder avançar aonde começa efetivamente o tutorial, mas eu vou aproveitar esse espaço aqui no começo do vídeo para dar uma explicada no que é RNG e usar alguns exemplos, até para poder desmistificar um pouco do porquê que isso não é exatamente hackear o jogo ou nada do gênero. Muito pelo contrário, inclusive. Então, esse começo aqui, começando agora, RNG é uma sigla para Random Number Generator. É uma linha de código, uma linha de números, letras, enfim, uma string. É um código específico que o jogo ou ele cria de alguma forma, ou ele puxa de vários números. O jogo ele vai definir esse código para poder partir e fazer outras coisas no jogo que são ditas aleatórias. Por exemplo, em Pokémon, o que é aleatório? Encontro de Pokémon, personagens andando no mapa, né, os NPCzinhos que andam para cima e para baixo. Tudo isso é ditado por RNG. É um processo complexo que o jogo ele vai fazer para poder simular uma aleatoriedade no jogo que no fundo não existe, porque a gente está tratando de uma máquina, é uma linha de código, enfim, é algo virtual, não é algo de verdade. Então ele não existe uma aleatoriedade de verdade, mas ele é complexo ao ponto de que parece aleatório, porque tem muitas coisas que influenciam, né? A RNG influencia no movimento de coisas dentro do jogo e os inputs que o player dá no controle ou coisas que acabam acontecendo no jogo também interferem nessa RNG e avançam, né? O número ele vai alterando durante o progresso do jogo para que as coisas aconteçam de forma praticamente aleatória. Mas no fundo, ainda não é aleatório de verdade. E se não é aleatório de verdade, quase sempre tem como prever, ou se não tem como prever, tem como ou manipular ou prever uma parte dela, beleza? Eu vou utilizar aqui, inclusive, um exemplo em Pokémon Red, tá? Para vocês entenderem que o negócio, no fundo, não é aleatório mesmo, tá? Eu vou abrir aqui o Pokémon Red. Inclusive, deixa eu tirar o som dos dois emuladores, né? Só para não ficar duplicado. Eu tenho esses dois emuladores estão configurados para seguir o meu controle. Tanto que se eu resetar aqui, configurei o botão do reset aqui no R2, né? Ele resetou os dois consoles. O que isso quer dizer? O Pokémon Red, por ser um jogo um pouco bem mais antigo, a seed original, né, do jogo, ela tá meio que embutida no jogo. E, por exemplo, Secret Trainer ID, essas coisas elas vão ajudar a ditar, de fato, a RNG do jogo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu começar o jogo e fizer sempre os mesmos inputs, desde o começo do boot do jogo, né, da BIOS, eu vou encontrar os mesmos Pokémon. Você vê que eu encontrei um Pokémon no mesmo tile. São dois Rattatas. Ambos Rattatas level 3. Eu vou inclusive capturar esse Rattata para a gente poder verificar se os status deles são compatíveis de fato. Rattatinha capturado. Vamos verificar aqui os status. 8796. Basicamente o mesmo Pokémon. Basicamente não, é virtualmente o mesmo Pokémon, porque a gente fez o quê? A gente abriu o jogo, no caso 2 vezes. Foi mais rápido de fazer isso do que eu fazer isso 2 vezes seguidas. E até um pouco mais preciso, porque né, apertar os mesmos botões na mesma sequência no começo do jogo é um pouco difícil, não é extremamente fácil também. E o que isso mostra? Que no fundo não é aleatório. A gente tem uma seed base e essa seed, se a gente executar os mesmos comandos sempre que eu abrir esse jogo e se eu executar os mesmos comandos, eu vou achar os mesmos Pokémon. É inclusive assim que o speedrun de Pokémon Red acontece. No começo do jogo, é necessário encontrar um Nidoran macho. Para que isso aconteça de forma rápida, os speedrunners eles manipulam a RNG do jogo, apertando botões em ordem certas, fazendo uma movimentação específica no começo do jogo,
para encontrar o Nidoran nessa área que eu estava aqui inclusive perto de Viridian, tá? Um disclaimer que eu esqueci de comentar no vídeo, eu lembrei só depois na pós, é que manipular a RNG do jogo não implica que você está inserindo dados no jogo para você ter, por exemplo, no caso do Pokémon Red aqui que eu falei, ter um Nidoran perfeito. Muito pelo contrário. A seed vai determinar o que pode acontecer e a manipulação da RNG está em fazer uma sequência de ações, ou uma sequência de botões, ou sequências de inputs que você pode colocar para poder atingir aquele determinado resultado. Quem gera tudo é o jogo. A gente só sabe que para chegar naquele ponto a gente precisa fazer ações determinadas. Beleza? Isso é manipulação de RNG. Com isso eu quis exemplificar o quão não é aleatório de fato. E se não é aleatório de fato, a gente pode, de certa forma, manipular, que nem no Pokémon Red, ou a gente pode, no caso, rastrear, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui no caso do Brilliant Diamond e do Shining Pearl, com os míticos estáticos, tá bom? Bom, inicialmente, para começo de conversa, eu tenho essa pasta de arquivos aqui, que é um arquivo que eu vou deixar inclusive o link para poder baixar na descrição do vídeo, junto com os créditos, né, da galera que desenvolveu todas essas paradas aqui. Primeiro de tudo, eu quero agradecer e deixar os créditos e o link também, eu vou deixar os links, como eu falei, na descrição aqui. Primeiro pro Papa Jeff, ou Papa Ref, não sei como é que pronuncia o nome dele. Mas é um canal aqui do YouTube que foi por onde eu descobri alguns tutoriais de manipulação de RNG de fato em Brilliant Diamond Shining Pearl. E eu inclusive estou meio que baseando esse tutorial no vídeo dele porque eu aprendi através desse vídeo, né? Então não é uma cópia direta, mas é inspirado nesse vídeo até para poder apresentar para vocês como que funcionam essas coisas, tá? Mas deixar também o crédito ao Niart120, que é o desenvolvedor desse Project XS. É um desenvolvedor japonês, né, que desenvolveu que criou esse software, que vai ajudar a gente a entender como funciona a seed do jogo. Lincoln LM pela tradução em inglês, no caso, inclusive, a gente vai estar utilizando essa versão aqui, porque está em inglês. E o Admiral Fish pelo Pokéfinder. Pokéfinder não é necessariamente um software recente, ele já já tem um pouco mais de tempo. Eu já tinha usado ele, acho que ano passado, ano retrasado, não lembro, para poder ver algumas coisas de speedrun também, mas eu acabei nem tocando pra frente. E o Flow Timer é uma ferramenta de speedrun também, que a gente particularmente não vai utilizar aqui com o Arceus, tá? Com o Shaymin, ele é útil, mas é um pouco mais complexo, tá? O do Arceus, para quem tá começando com RNG, manipulação de RNG e afins, é uma boa pedida, ele não é difícil de fazer. Eu consegui pegar, vou rodar o clipe daqui a pouco aqui da captura. Vou precisar usar ele, inclusive, porque eu não tenho mais acesso ao hall da origem. Mas vou, né? E o Bruno também conseguiu pegar através desse esquema aqui. Novamente, o link para esses arquivos aqui estará na descrição do vídeo. Antes de mais nada, tá? Eu vou abrir aqui o arquivo do Word. Recomendo, inclusive, que você siga esse documento aqui também, quando for instalar e fazer uma configuração inicial. Eu não vou seguir ele completamente, mas o que eu vou falar aqui tá, muito do que eu tô falando aqui vai estar aqui de fato, né? Principalmente para essa parte aqui do Python, porque o Python ele é o rolê de linguagem que o programa utiliza. Então é necessário que você utilize essa versão aqui do Python que vai estar numa pastinha ali, né, no download. Instale ele e instale utilizando essa opção aqui, Add Python 3.9 to Path. Você precisa fazer isso, tá bom? Depois que está instalado, você vai utilizar esses install.bat para poder instalar o Project XS, para ele poder puxar os rolês lá do Python. O Pokéfinder não precisa de instalação porque ele é só um executável mesmo, tá? Eu tomei a liberdade de criar alguns atalhos aqui, né? Eu particularmente não quero jogar fora essas outras paradinhas, então o que eu fiz? Joguei isso aqui para uma outra pasta e botei atalhos. Só para facilitar mesmo, né? Eu prefiro fazer isso do que ficar entrando em 500 pastas, né? Do rolê. Mas enfim, com o Project XS instalado, o arquivo que roda é esse run.bat, tá? Run.bat ele vai rodar. Eu vou executar aqui porque é o mesmo arquivo, tá? Ele vai abrir um prompt de comando, né? Um CMDzinho. E esse prompt de comando vai abrir essa janela aqui, que é o Player Blink. Ele é basicamente um rastreador de piscadas. Por que piscadas?
Lembra que eu falei que o RNG do jogo ele vai definir coisas que vão acontecer e coisas que acontecem no jogo vão afetar a RNG do jogo. Piscadas, o ritmo de piscadas que o player dá, ou qualquer boneco dá, de fato, no jogo, atualiza a RNG. Ela é ditada pela RNG e atualiza a RNG, ela avança a RNG desse jeito. Então o que acontece? Você tá vendo que o bonequinho aqui, ele tá fazendo vários movimentos, né? Além de piscar. O player blink, ele vai rastrear, ele vai precisar de 40 piscadas do player para poder identificar qual é a seed em que essa RNG está rodando. Primeiro, antes de mais nada, eu vou atualizar aqui o meu player, porque ele está na posição, entre aspas, errada pra gente fazer esse negócio. Eu vou colocar ele na posição certa. No caso aqui, o meu jogo ele não vai ativar a Azure Flute, porque eu já utilizei ela, eu já peguei o Arceus Shine. Mas o que acontece? Aqui nessa meioquinha aqui, ativa, né? Nessa barrinha aqui é onde ativa. Se você ficar aqui no meio e for um pouquinho para baixo, você consegue utilizar algum key item, tipo uma Old Rod, alguma coisa assim. Qualquer coisa aqui, ative uma box de texto. Isso faz com que todas as ações do nosso boneco parem, exceto as piscadas. Então, através disso, a gente consegue dar um zoom máximo aqui no boneco e fixar a tela, né? Se o seu console não tiver com essa opção ativada de zoom, você pode vir aqui em configurações do console. Eu vou desativar minha tela rapidinho aqui, só para vocês poderem ver. Configurações do console, console, e aqui embaixo tem opa, o meu drift tá maluco aqui, calma aí. Aqui tem a opção de zoom. É só ativar. Você aperta 2 vezes o botão Home do seu Joy-Con ou do seu controle, né? E ele vai ativar aquele zoom que eu falei. Então o que vai acontecer agora? A gente vai abrir aqui o Player Blink, vai abrir a config _ arceus.json e a gente vai ter algumas configurações. As minhas configurações estão um pouco diferentes, muito provavelmente, do que as suas bases podem estar aí. Eu, particularmente, estou utilizando esse Monitor Window. Monitor Window eu tenho que colocar o nome ou partes do nome de onde a tela do jogo está sendo capturada. Em teoria, você pode não deixar esse Monitor Window, que ele vai capturar o programa de captura de tela do seu console, de fato, né? Em teoria você consegue fazer isso. Comigo não funcionou, tá? Não sei se é um problema com o meu Windows, ele não identificou o meu software de captura de jogo. Então eu estou usando o Monitor Window e eu tenho que colocar o nome aqui da janela, senão ele vai dar problema. Eu vou ativar aqui o Preview para a gente poder verificar o que está acontecendo na tela do jogo. O que é essa imagem aqui em cima? Essa imagem aqui é o olho. O software ele vai identificar as piscadas. E como que ele identifica as piscadas? A gente fornece uma imagem do olho do nosso boneco e ele vai identificar quando essa imagem sumir, basicamente. Se ela sumiu é porque o boneco piscou. É a única coisa que pode acontecer. Então o programa ele identifica desse jeito. Por isso o que a gente tem que fazer? Eu vou usar aqui o software de captura ferramenta de captura do Windows, né? Aqui. Bonitinho. Eu vou piscar aqui. Eu não sei se travou ou não o negócio, mas deu bom, eu acho. Aqui, ó. Pegamos o olhinho do bicho. Eu vou salvar na pasta do Project XS mesmo. Salvei, fechei. Tranquilo. Vou abrir de novo o Project XS, restaurar ele aqui. E vou Select Eye, selecionar o olho e beleza, ele atualizou aqui. Ele não mudou muito porque eu tinha usado, eu fiz basicamente isso da outra vez também. O que eu recomendo? Recomendo você fazer isso que eu fiz agora. O jogo ele vai ter um olho default aqui, mas ele pode identificar meio errado. Pode dar algum problema na hora de identificar. Ele pode até estar identificando bonitinho, você pode fazer os passos e dar certo, mas eu recomendo você fazer isso do zero, tá? Para garantir que não vai dar errado. Provavelmente o threshold aqui, ele vai estar um pouco maior também. O threshold, ele vai depender de caso para caso, tá? Eu não sei exatamente o que ele faz não, para ser bem honesto, mas você vai ter que testar. Isso aqui é um pouquinho de tentativa e erro mesmo. Eu acho que ele começa ou no 7, 8 ou 9. O meu deu certo com 6, tá? Com 6 aqui pro Arceus deu certo. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer agora essa janelinha vermelha ficar aqui na cara do protagonista. Então a gente vai reduzir esse número aqui para poder alterar.
o coordenada x, né? O x corresponde à coordenada x e o y corresponde à coordenada y. A gente pode reduzir os números que ele vai. Ó, você vê que ali ele já identificou inclusive a imagem e está travado aqui. Esse W e o H significa a largura e a altura do quadrado vermelho. Se às vezes acontece de você fornecer uma imagem muito grande que o quadrado vermelho é menor, tá ligado? Então, tipo, você tem que aumentar o quadrado também e tal. Você pode aumentar e diminuir, deslocar ele a altura e largura. E o resto eu não mexi, tá? O resto eu simplesmente não mexi. Esse é o setup inicial para você poder fazer o negócio do jeito certo, tá? Como que a gente vai descobrir de fato a seed que estamos? O processo é simples, a gente aperta Stop Preview para sumir com essa imagem, só para não bugar o programa, tá? Ele precisa fazer isso. E a gente vem aqui em Monitor Blinks. Uma vez que a gente clicar no Monitor Blinks, ele vai traquear quantas vezes a gente piscou. A gente não, né? O boneco, no caso, né? Aqui, eu vou até puxar aqui o prompt de comando, ó. Aqui em cima, no Progress, ele já tá 1 de 40, porque o boneco piscou uma vez. E aqui no prompt ele também identificou, ó, intervalo 1 de 40, intervalo 2 de 40... 3, 4, o boneco está piscando bastante agora. Ele está traqueando e atualizando aqui. Aproveitar para comentar aqui enquanto a gente espera também que a minha tela está aparecendo desse jeito porque eu reduzi o display percent, tá? Se eu não me engano, o default do programa é 80 e 80 é muito grande para mim porque eu tô com a tela cheia aqui, né? Tô com o programa em tela cheia. Então eu deixei o software de captura em tela cheia. Botei display percent em 45 e foi o suficiente para conseguir enxergar todas as coisas, tá bom? Obviamente você também pode, depois que você mexeu nessas configurações, como eu falei, o threshold ele é uma coisa que pode variar um pouco de PC para PC, de imagem para imagem. Então, vamos supor, até chegar no 40, depois que bater os 40, pode ser que ele identifique um erro. E esse erro pode estar vinculado ao threshold, tá? Você pode ir testando ele até dar certo. Provavelmente ele vai começar num número maior, você vai testando abaixar ele até dar certo, beleza? Outra coisa que vale comentar também, enquanto o número não sai aqui pra gente, é que você pode sim utilizar uma webcam, por exemplo, né? Se você tem aqui as opções de câmera e tal, você não precisa ter um software de captura, né? Mas é recomendável que a câmera seja um pouco boa para poder identificar as piscadas. De qualquer forma, você vai ter que fornecer a imagem, né, do olho do boneco. E aí, principalmente se você estiver usando uma webcam, uma câmera, alguma coisa assim, é bom que você tire de fato uma screenshot, dá uma cropadinha no olho ali e fornece o arquivo para o programa identificar para poder ter certeza que vai dar certo, tá? Isso significa também que você pode tecnicamente fazer isso pelo Switch Lite, né? Você não precisa, se você tem uma câmera, você consegue tecnicamente fazer pelo Switch Lite também, sem depender aí de algum hardware externo, de alguma outra maracutaia para tentar pegar a imagem do Switch. Uma câmera ela deve funcionar também, apesar que eu não testei, tá? Não testei em câmera. Se você não tem nada dessas coisas, testar e der errado, aí eu já não sei o que fazer de fato. No caso, eu vou deixar um link também no final dos links ali pro Discord da comunidade de RNG, porque lá eles podem também te ajudar nesse tipo de caso, tá bom? A comunidade no caso é em inglês, então se você não falar inglês, um Google Tradutor aí para tentar, ou a ajuda de alguém que fale inglês para poder verificar isso com o pessoal lá, beleza? Batemos os 40 e você vê que ele retirou ali, né? Tá 0/0. O prompt de comando ele está ativamente contando avanços. A seed da RNG são esses dois números que a gente tem aqui, ó. Bonitinho. Aqui é onde vai entrar o segundo programa, que é o Pokefinder. Eu não lembro se eu comentei ou não, mas o Flow Timer a gente não vai usar aqui agora pro Arceus. Pokefinder, ele vai abrir essa janela aqui quando a gente executar ele. E ele é uma ferramenta de rastreamento de RNG e afins e todas essas coisas. Então a gente vai para a geração 8 e apertar em Statics, que são os Pokémon estáticos, tá? Eu vou minimizar já essa janela aqui porque ele já me abriu outra aqui para a gente trabalhar. Isso aqui é basicamente uma calculadora, tá? Ele vai fazer o que? A gente precisa da seed. Eu vou pegar a seed novamente aqui. Vou copiar essa primeira seed nesse espaço aqui, seed 0. Vou copiar a segunda seed para o seed 1. Ctrl C, Ctrl V, obviamente, né? E eu vou alterar aqui para os míticos e para o Arceus, tá? O que a gente quer fazer aqui? A gente quer encontrar os frames. Eu não tô afim de pegar um Arceus 6 IVs. Então eu vou colocar aqui
00000 31 31 31 31, tá bonitinho. E eu vou colocar aqui no lugar de Shine Star Square. Com isso aqui definido, a gente vai apertar Generate. O que ele filtrou aqui? Todos os Arceus, os Arceus, que podem vir Shine. Quer dizer que, por exemplo, no frame 18, não é exatamente um frame, se eu não me engano, tá? Eu posso estar até falando um pouco de asneira aqui, eu não tenho certeza. Se eu não me engano, não é bem um frame, eu acho que é meio que uma janela de frames. Mas a gente vai tratar como avanços aqui, porque é o avanço da Cid, né? A Cid está trabalhando, está ativamente avançando. Ela, inclusive, aqui você pode ver que está em 211. Ela está avançando em cerca de um avanço por segundo. Então a gente pode trabalhar com isso. No avanço 18, a gente tinha um Arceus Shine. Obviamente não ia dar tempo de pegar ele. No avanço 998, tem outro Arceus Shine. No avanço 5389, tem outro Arceus Shine. Ou seja, o que a gente quer fazer com esse número? A gente quer iniciar a batalha no frame correto para a gente encontrar esse avanço. A gente não vai tentar entrar literalmente nesse número, e é onde entra um pouco a parte complexa dessa parada. Isso não é tão complexo assim, mas vocês vão entender melhor conforme eu avançar aqui na história. Que nem eu falei, eu não vou conseguir fazer o teste aqui, porque eu já peguei o Arceus, tá? Então eu não tenho como começar um save do zero aqui pra fazer pra vocês. Mas vamos supor, vou fazer uma supositório aqui. Vou pegar esse Arceus no frame 5389 e eu vou utilizar essa outra calculadorinha que eu peguei do canal do Papa Jeff lá, Papa Ref, mas eu fiz uma cópia pro meu drive e eu vou disponibilizar essa cópia que eu fiz para que vocês possam fazer cópias também, né? Tipo, você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia, tranquilo, vocês puxam ele pro seu drive e pode alterar tranquilamente. Eu vou pegar aquele número e vou colar aqui, 5389. Esse delay do Waypress final, ele é um delay que envolve várias coisas. Eu acho que envolve o delay da captura da tela, o delay do PC, o delay de alguma coisa do programa poder identificar. Não sei exatamente, mas é um delay específico que esse número sim varia de pessoa para pessoa, tá? Quer dizer, esse número também, mas uma vez que você achou esse número, tá suave, ele é absoluto. O delay, ele vai variar um pouco, porque a gente ainda está trabalhando com apertar o botão. Então você pode acabar errando por alguns frames, você pode errar por alguns avanços. O que eu recomendo é você utilizar esse número, e aí se você não achar, não conseguir encontrar o Shine, você captura o Arceus. A gente vai fazer isso depois, tá? Eu não vou poder capturar o Arceus, mas eu vou usar um exemplo aqui para poder ficar meio tranquilo de explicar. Você vai ter que ir calibrando esse número de acordo com os seus resultados. Esse número aqui do delay. O Timeline Buffer, confesso que eu não entendo muito bem, então não mexa nisso aqui. Na dúvida, não mexe. A gente vai trabalhar depois com esses dois números aqui. Esse primeiro número aqui é o número para ativar Timeline. O que é o Timeline? É um counter do programa de Blinks, tá? Eu já explico isso também. Isso aqui vai ser um botão que terá que ser apertado no momento ali para você ativar a Azuriflute. E esse A-Press final em 5257 é quando você tem que apertar de fato. Quando eu chegar aqui 5257, você vai ter que clicar ali no botão. O botão A para interagir com o Arceus. Só que beleza, a gente está aqui no programa. Obviamente eu não vou pegar o Arceus aqui, mas a gente está no avanço 631, 632, né? 600 e tantos. E a gente quer o avanço 5000. Tá meio longe. Para esperar 5000 segundos aí, ou 4500 segundos, é um pouco de tempo demais. Como eu falei, coisas que acontecem no jogo vão avançar a RNG do jogo. Isso quer dizer que a gente pode sair desse modo aqui e abrir, por exemplo, a Pokédex. A Pokédex é um bom jeito de você avançar. No meu caso, nas minhas tentativas, eu meio que percebi que abrir a Pokédex uma vez e fechar, avança mais ou menos entre 150 e 180 avanços na RNG. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa, de jogo para jogo, de console para console. Não dá para ter certeza. Então o que eu recomendo? Você abre uma vez a Pokédex, duas vezes a Pokédex. Vou fazer isso 4 vezes aqui, só para contexto, né? 4 vezes, em teoria, vai ser entre 600 a 700 avanços aqui no meu caso. Beleza, a gente avançou, mas para o programa poder saber em que pack a gente tá, a gente vem em Stop Preview,
e Re-Identify. Re-Identify vai traquear 7 blinks, agora não são 40, 7 piscadas, para poder entender, beleza, aonde a gente está agora na seed. Então, ó, por exemplo, agora estamos em 1440 e tantos. Significa que a gente estava em 700, eu adicionei mais 700. Lembra que eu tinha aberto 4 vezes a Pokédex? Dá para assumir mais ou menos aí que cada um é entre 150 e 180, mais ou menos também de fato. No meu caso, eu recomendo você abrir umas 2 vezes ou 4 vezes e aí você faz essa matemática também. Esse primeiro número 5169 que a gente está usando aqui vai ser quando a gente tiver em 5169 aqui, a gente tem que apertar o botão Timeline. Por quê? O que acontece? Lembra que eu falei que a RNG do jogo, os avanços, eles estão rolando porque a gente só tem um boneco aqui piscando. Então o avanço ele está seguindo um certo ritmo. Se a gente tem um boneco, ele segue um ritmo. Se a gente tem 2 bonecos piscando, ele vai seguir outro ritmo. Quanto mais coisas que influenciam na RNG, mais coisas vão avançar mais rápido. Então, clicando no botão Timeline, ele vai dar um counter, um contadorzinho aqui no timer de 10 segundos. E a partir disso ele vai começar a considerar o Arceus na jogada, nesse cálculo. Então, os avanços eles vão, inclusive, alguns deles não vão ser de 1 em 1 segundo. E alguns eles vão, né, tipo, ao invés de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, vai seguir um ritmo diferente. E depois que a gente tiver com esse novo ritmo, a gente tem que acertar o A nesse avanço. Nesse avanço aqui, 5, 2, 5, 7. O que eu recomendo? Se eu simplesmente apertar o B aqui e fosse pro centro, ele ia falar assim, ah, você quer ativar a Azuriflute? Ele ia dar a opção sim ou não. Você pode apertar o sim e esperar. O importante é que você aperte o timeline no momento que bater aquele primeiro número aqui. Apertei o timeline, ele vai me dar 10 segundos. Nesses 10 segundos eu aperto A para ele tocar a flauta. Não para a opção de tocar a flauta, mas para ele tocar a flauta de fato. Vai aparecer um text box. You played the Azuriflute. E só quando você apertar o A que a flauta vai tocar de fato. Depois que apertou a tecla do botão, aí ele vai fazer esse cálculo novo. E aí, assim que você apertou, ele vai fazer toda a cutscene da escadaria aparecendo. E aí você já pode apertar o analógico para cima e apertar o A assim que aparecer a text box do um negócio apareceu aí. E aí você corre lá para cima. Corre! Mas vai, assim, o boneco ele não vai correr tanto, né? Mas você deixa o analógico para cima apertado e não aperta mais o A. Porque quando você chegar lá em cima, o Arceus vai gatilhar o evento. E na última text box que apareceu o Cry do Arceus, a partir daquele momento você pode apertar o A. Mas você só vai apertar o A quando tiver nesse número aqui de baixo. Então eu vou rodar aqui o clipe novamente para vocês entenderem o processo geral, tá? Aí as americanas tacam tipo 50 de frete, então tipo grandes bosta. Porque vocês estão ligados que tem uns sites que são tipo nesse nível de pilantragem, né? Os caras botam um preço ali mó bonitinho, tipo, pros olhos. Bonitinho não, mas tipo, menos pior. Aí quando você vai ver o frete, você tem que hipotecar a sua casa, sabe? Exato. É um negócio meio estranho. Eu Por acho isso que que eu fiz alguns errado produtos aqui, são vou ver. caros, porque já é contando frete. Algo errado não tá certo. Algo de errado não está certo. Tava negociando Legends Arceus com um cara na OLX e o cara tá bloqueado pela OLX. Livramento que chama. Né? Nossa, pior, eu tenho que criar uma conta na OLX pra vender minha fonte, mano. Só tô enrolando. Arial 12. Eu não confio em nenhum aplicativo assim, OLX, Shopee, essas paradas assim, eu fico muito com o pé atrás, tá ligado? Comprar ou vender, tá ligado? Eu não. Tô sendo da escala aparecendo no evento do Arceus, parece sendo que o Tom morre no Tom Jar. Nossa, pior, né? Oh! E É. veio! Então tá bom. Veio, tá bom, né? Eu tinha certeza que eu tinha feito errado o bagulho. Mas deu certo. E se tudo der certo, você vai achar o Arceus Shine. Como eu consegui achar também, como o Bruno conseguiu achar. Como a galera conseguiu achar através desse método aqui, tá? Agora, beleza. Vamos supor que você não conseguiu achar ele Shine. Deu ruim. Não deu muito bom.
Você pode capturar o Arceus, certo? E utilizar o Pokéfinder para você poder descobrir qual foi o Arceus que você encontrou. Vamos supor que a gente colocou aqui na calculadora de IVs, a gente vai pegar aqui, clicou em IV Calculator, né? Aqui embaixo, vai abrir essa janela. Você pode colocar aqui Brilliant Diamond, Shining Pearl, Arceus. Aí você coloca a característica dele. Aqui, no caso, o Mischievous seria o meu, né? Eu vou colocar aqui só pra vocês poderem ver direito, né? Mischievous. Ability é Jolly, o meu ali, né? Mas ele não vai encontrar nada aqui, né? Porque a minha seed é diferente, tá? Eu capturei esse Arceus ontem, tecnicamente. E aí eu colocaria todos os stats do Arceus aqui, né? O HP, tal, tararel, e apertaria o Find IVs. Ele ia jogar aqui, vai jogar aqui do ladinho quais são os possíveis IVs desse Arceus. E assim que eu fechar a janela, ele vai colocar nessa janela aqui também, para que a gente possa filtrar novamente. Como está preenchido aqui, a gente jogou em qualquer Arceus, a gente vai encontrar os possíveis Arceus que ele encontrou naquela janela. Vamos supor que a gente queria pegar aqui de fato os números que estão nessa tabela. Eu queria pegar o 1980. Vamos fingir que ele é Shine aqui. E eu acertei, na verdade, o programa aqui me filtrou que eu peguei entre o 75 e o 76. O que a gente faz? A gente faz a matemática, né? A gente queria o 1980 e a gente pegou o 75. Então eu tenho que alterar esse número aqui, né? Para, vamos supor, menos 5. Vamos colocar para 1122. Isso vai atrasar um pouco o número aqui debaixo do botão final. Então, eu tenho que utilizar esse campo aqui para poder identificar mais ou menos quanto tempo eu demorei ou eu fui muito rápido. Se eu entrei na batalha num avanço muito cedo, eu tenho que reduzir esse número aqui para poder entrar depois. Ou então, se eu entrei num avanço muito depois, tipo 2000 e pouco, eu tenho que aumentar esse número aqui para poder balancear e a gente tentar acertar. No fim das contas, parece um pouco complexo se você não está testando assim, né, de cara. Eu recomendo você também ver o vídeo do Papa Jeff para poder ter certeza certinho do que está rolando e você fazer alguns testes no seu jogo aí também, beleza? Mas é basicamente isso. Uma vez que você tenha conseguido calibrar bem ali o Arceus, você vai conseguir achar ele com uma certa tranquilidade. Não vai ser muito difícil. Com as 2, 3 tentativas, às vezes você consegue. Eu consegui com 2 tentativas ontem. O Bruno conseguiu de primeira em off. Mas você pode até acabar demorando mais. Mas não importa, isso é muito mais rápido do que você conseguir fazer um Shiny Hunt em Soft Reset. Porque o Soft Reset, o que vai acontecer no final das contas? Vamos supor, com o Soft Reset você vai sempre bater nesses possíveis primeiros frames. Então você tem que dar a sorte de que esses primeiros avanços, sempre que a seed nova for gerada, tô colocando esses aqui como um exemplo, tá? Mas não quer dizer que sejam esses aqui especificamente. Mas vamos supor que até terminar de gatilhar todos os negócios, você vai estar sempre batendo ali entre o avanço 200 e 300. Você tem que ter a sorte de acertar um desses avanços e que tenha um shine nesses avanços. E às vezes não tem. Porque, por exemplo, que a gente viu aqui. A gente encontrou, por exemplo, um no frame 18, que é impossível de pegar, e um no 900. Então, tipo, nem sempre vai ter um nos primeiros frames. E a chance de você bater aquele frame aleatoriamente é muito rara. Então, nesse caso aqui, compensa demais fazer isso aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu gostaria, mas eu queria explicar bem direitinho para vocês poderem entender como que funciona de fato a manipulação de RNG aqui, a rastreada de RNG, melhor dizendo, em Brilliant Diamond e Shining Pearl, beleza? Eu vou fazer o do Shaymin ainda, vou continuar fazendo o Shaymin em live. Eu só não vou fazer tipo agora de imediato, porque eu vou mandar os meus Joy-Cons pra assistência técnica lá, pra ver se eles me mandam outro, porque eles estão com um drift muito forte e seria ótimo ter o Shaymin sem drift pra poder fazer ele direitinho. Ajudaria bastante. Então, mas eu quero fazer o hunt do Shaymin em live. O hunt do Shaymin é muito mais treta do que o do Arceus, porque aí ele envolve avanços muito mais rápidos. Aqui o do Arceus ele é tranquilo porque tem pouca coisa influenciando. Mas recomendo que inclusive você veja outros vídeos também lá do Papa Jeff. Que lá ele tem o vídeo do Shaymin, lá ele tem o vídeo dos starters também, de Sinnoh e outros Pokémon que você pode conseguir através dessa filtragem de RNG. Beleza? Novamente, todos os links na descrição. Espero que você tenha
adquirido conhecimento de alguma forma aí. E a gente se vê num próximo vídeo aqui da Casa do Carvalho. Muito obrigado, falou e até a próxima.